E tem algum fator de risco? Ou pode acontecer em qualquer família, todo mundo está sujeito, irmãos, pode ser que tenha também? Assim, não existe ainda uma causa única para leucemia, por exemplo, ela é multifatorial, tem muitos fatores genéticos envolvidos, tem fatores ambientais, por isso que a gente fala que realmente é difícil prevenir o câncer. Porque, diferente de outros cânceres, que a gente já sabe a relação ali de, por exemplo, o tabagismo com o câncer de pulmão, a gente não tem muito isso em relação ao câncer infantil. Uhum. Então, por isso que a gente traz muito à luz essa questão do diagnóstico precoce. Agora, claro, alguns fatores sabidamente estão envolvidos, como a radiação, na gestação, a mãe evitar o uso de drogas, de álcool, que podem ter, sim, relação com o desenvolvimento do câncer. Mas qualquer pessoa, infelizmente, qualquer criança está sujeita realmente a receber um diagnóstico desses, né? Qualquer família. Porque mesmo você fazendo tudo correto, como eu falei, como existem fatores que a gente não consegue controlar, principalmente fatores genéticos ali, a gente não sabe ainda exatamente quem vai realmente desenvolver. Então, focar mesmo nos cuidados e qualquer alteração, você já procurar o médico precocemente. E quais são essas alterações que a gente tem que ficar alerta? Principalmente os cuidadores principais da criança, que estão no trato diário, né? Sim. Os pais, os professores. Quais são... A gente sempre fala muito, assim, dessa mudança de comportamento, né? Que eu digo isso, assim. Por exemplo, que a anemia é um dos primeiros sinais ali que às vezes pode estar envolvida no câncer, tanto na leucemia quanto em outros cânceres. Então, a criança vai manifestar sinais e sintomas de anemia, que pode ser um cansaço, às vezes o pai ou a mãe pode achar até que ele está muito preguiçoso. Mas essa preguiça, ela está, assim, realmente relacionada à falta de sono, ou realmente você está notando que essa criança está mais cansada facilmente, teve mudança na cor ali, tem mais palidez, não quer brincar. Então, criança maior que... Para eles tudo é festa. Então, se você vira uma criança que de repente mudou esse comportamento, não quer brincar, não quer interagir com os amiguinhos, realmente se mostra mais cansada naquelas atividades que ela adorava fazer, que ela sempre estava fazendo. Então, é uma coisa que chama atenção. E aí, aqueles sinais físicos, surgimento de manchas roxas, que não tem nenhuma relação com trauma, ou sangramento de gengiva, sangramento de nariz, que pode estar relacionado ali a uma diminuição da plaqueta. E aí os sinais também de surgimento de gânglios, que são essas ínguas no pescoço ou em outras partes do corpo. Aí ali um aumento do volume abdominal, que realmente pode estar relacionado ao crescimento de órgãos. Na leucemia a gente fala bastante também em dores no corpo, dores ósseas. Então, às vezes, a criança começa a reclamar de dor nas pernas, dor nas articulações. Aí, a gente tem que ter muito cuidado, realmente, para avaliar essas dores, né? Uma dor que está incapacitando essa criança de brincar, então, chama bastante atenção. É uma dor que aparece ali do nada e ela realmente não consegue fazer suas atividades. Então, os pais, né, os cuidadores têm que ficar bem alertas em relação a esses sinais e sintomas e aí já levar para o profissional que vai avaliar realmente e identificar se precisa pedir algum exame e dar seguimento aí a essa investigação. Eu já ouvi falar também até dor nas costas, de desequilíbrio da criança, né? Sim, porque a gente também não pode esquecer de tumores do sistema nervoso central. Então, esses tumores, eles, além de mudar, por exemplo, o comportamento, a criança pode evoluir com uma convulsão, ela pode evoluir com alteração da visão, como você falou, alteração do equilíbrio, cair com mais facilidade, né? Então, assim, ou perder a consciência. Então, são situações que são fora do comum. Por isso que eu falo, né? Os pais, eles percebem. Por mais que seja aquela pulguinha atrás da orelha que pai e mãe realmente sempre tem, né? Tem aquela intuiçãozinha ali que fala. Então, a gente tem que ouvir essa intuição, né? Eu tô lembrando agora que você falou, né? Da questão de eu estar na universidade. Então, eu sempre falo isso para os alunos, assim, gente, validem. Porque pode não ser nada, mas, assim, é real. Existe intuição materna e paterna. Tem uma pulguinha ali. Então, assim, dá ouvido a essa pulguinha. Descarta ela e aí depois você pode até falar, não, isso realmente não era nada. Porque, como eu falei, os cuidadores, aquela pessoa, o pai, a mãe ou um outro cuidador que está no dia a dia com a criança, ele percebe. Então, ele vê que tem algo de alterado. Então, quando ele fala para você, leve em consideração para investigar melhor essa informação que ele trouxe. E qual é a idade? Tem uma idade mais comum assim? Ou quando é bebezinho é mais raro?
Porque bem mais raro, do Matheus Filho, a gente nunca imaginava, nunca foi considerado, explicando mais ou menos aqui a história. Nós chegamos a um nível do Matheus Filho que não tinha... A gente não tinha mais o que fazer, não tinha mais profissionais para a gente consultar. A doutora Renata estava com a gente todos os dias no hospital e ela mesma falou, eu nunca vi um caso como esse. E aí a gente estava ali sem saber o que fazer, a gente precisava começar o tratamento o quanto antes, fosse com uma quimioterapia, fosse com medicamento, via oral, a gente precisava começar o tratamento. E a gente não sabia como, porque não é comum em um bebê, ele tinha 4 meses. E como que é o quadro, lá no Nemoan ou na tua clínica mesmo, depois a gente conversa sobre isso, como que é criança menores de 1 ano? É extremamente raro, né? A gente fala que os extremos de idade, assim, que extremos de idade seriam esses? Menores de 1 ano, é raríssimo a gente ter um quadro de câncer. E os maiores ali de 9 anos também é bem mais raro. Então, assim, esses extremos de idade, ali chegando para a adolescência, e os bebês, os lactentes menores de 1 ano, é muito raro a gente ter incidência de câncer nessa idade, seja leucemia, sejam outros cânceres. Então, como você falou, assim, o Matheus, ele foi muito desafiador para mim. Em vários momentos, eu quis arrancar meus cabelos, de verdade, assim, porque a gente fica naquela... a gente quer ajudar, a gente quer descobrir o que está acontecendo. Então, para a gente que é médico, a gente sabe que a gente é limitado também, como ser humano, e a gente fica se cobrando. O que a gente não está vendo? O que a gente deixou de ver? Para onde a gente vai agora? Então, e com uma criança ali na nossa frente. Isso realmente é um desafio muito grande. Imagina para quem é o pai e a mãe que está ali sem saber o que pode fazer a mais para o seu filho, né? Então, sem dúvida, é um desafio. E é muito raro mesmo, é muito raro acontecer nesses extremos de idade. Então, a gente fala que menores de 1 ano e acima dos 9 é muito difícil. Tanto que, como eu falei, né, quando eu fui chamada para vê-lo, o que tinham me passado, não, é um bebê com anemia. Então, primeiro a gente, anemia com menor de 1 ano também não é comum. Porém, a gente não pensa que a anemia que a gente vai encontrar ali já é uma anemia de doença maligna, porque às vezes ainda tem esse mito. Às vezes as pessoas pensam que a anemia vira leucemia, a anemia vira um câncer. Importante falar sobre não isso. É isso, é porque, na verdade, ela pode ser uma das manifestações do câncer. Seja qualquer câncer, qualquer tumor, seja da leucemia, mas ela não vira a doença, né? Então, o que acontece é que ela é um dos sinais da doença. Por isso que a gente fica atento em relação à anemia. Mas por ele estar nessa faixa, que é muito raro a gente ter câncer, também não foi meu primeiro pensamento, ele tem um câncer. Não, ele tem algum tipo de anemia mais rara, porque não é comum em menores de 1 ano, uma anemia que precisou de transfusão, mas não já pensar, né? Só que aí quando a gente vai juntando quebra-cabeça, a história, que foi aí a segunda opção, né? Será que pode ser uma leucemia, que já é o câncer mais frequente? Vamos descartar, né? Até a gente realmente montar aquele quebra-cabeça e identificar uma doença ainda mais rara. Então, é realmente difícil nessa faixa etária a gente dar um diagnóstico precoce, porque muitas vezes não se pensa logo que pode ser, né, o mais raro, que realmente, pela raridade, não vai ser o mais frequente, né?